debate e a gente vai falar agora sobre criptomoedas, porque, bom, a partir do ano que vem, todos os ganhos de capital em operações com criptomoedas que hoje são isentos vão ser taxados. Pelo menos é o que quer o governo federal, tá lá na medida provisória que foi publicada nas últimas semanas, né, para poder tentar fechar o buraco nas contas públicas, que a gente tem falado muito aqui por conta de toda essa questão envolvendo o IOF. E com essa mudança que foi promovida pelo governo, esses ganhos com os criptoativos vão ser tributados com uma alíquota de 17,5% a partir do ano que vem. Para a gente poder entender um pouquinho os impactos para esse setor e também compreender quais são as expectativas de quem, de fato, investe em criptoativos, a gente vai conversar agora com o investidor e também professor de economia na UNA, Rodrigo Rabelo. Rodrigo, mais uma vez, obrigada por conversar com a gente na 98 News. Bom dia. Bom dia, prazer estar com vocês aqui agora. Rodrigo, eu começo te perguntando, num panorama geral, como que está o mercado brasileiro de criptomoedas hoje e o que pode mudar com esses tributos? Quais são as expectativas de vocês? Bom, o cenário de criptomoedas no Brasil tem crescido, né? Na verdade, tem crescido no mundo todo. Falar que criptomoedas hoje, principalmente o Bitcoin, né, que é a principal criptomoeda no mercado, o Bitcoin ele surgiu com a ideia de descentralização da economia mundial, tá? Foi proposto por Satoshi Nakamoto em 2008 como resposta à crise, né, do imobiliário norte-americano, né? E ela, inclusive, hoje está num patamar de US$ 107.000 o Bitcoin, né, que é a principal criptomoeda. Então nunca teve tão alto na Uhum. história das criptos, né? Na verdade, talvez em 2 meses atrás estava US$ 111.000, mas está muito perto disso agora. Então o mercado mundial, não só o brasileiro, está muito aquecido, né? Então o governo ele está tentando lançar essa medida justamente porque tá vendo esse boom, né? Assim como as bets, assim como várias outras coisas que ele tem que, né, cumprir a meta fiscal. E ele tá vendo essa possibilidade de taxação, né? O mercado reagiu muito mal, o mercado de cripto, mas a criptomoeda, por natureza, ela tem mecanismos de fuga de tributação. Então, para quem entende mais e para muitas pessoas, para muitos investidores, essa taxação ela vai ser ineficiente por mecanismos tecnológicos, né? Então, talvez o governo saiba, né, que o investidor pequeno, médio, ele não tem mecanismos, né, de entender, não tem todo o conhecimento para fugir dessa tributação e pode sim aumentar a arrecadação do governo, né, nesse ramo. Rodrigo, o fato de você dizer que o mercado está mais aquecido para bitcoins quer dizer também que ele se tornou mais acessível às pessoas? Com certeza. Eu comecei a investir em Bitcoin há 7 anos atrás, né? Ele tava. A minha primeira compra de Bitcoin, é claro, a gente não compra um Bitcoin inteiro, né? Só quem é muito rico. A gente pode comprar fraçõezinhas de Bitcoin, tá? A gente pode comprar um pedacinho. Cada pessoa aqui, vocês hoje podem entrar numa corretora e comprar R$ 40 em Bitcoin, R$ 50 em Bitcoin. É todo mês. É um investimento que a gente pode fazer aos poucos, né? Não precisa ser muita coisa. E tá popularizando essa ideia, né? Que hoje você pode comprar Bitcoin a R$ 40, R$ 50, não a esquema de pirâmide, de deixar claro isso. Bitcoin nada mais é do que uma outra moeda, só que ela é descentralizada, ela é internacionalizada. Ela tem características do ouro também, né? Então é uma moeda muito interessante. Mas a primeira vez que eu comprei Bitcoin estava US$ 2.500, né? Há 7 anos atrás. Hoje está batendo US$ 107.000, né? Quase R$ 600.000 o Bitcoin. Um crescimento absurdo. E isso tem chamado a atenção dos brasileiros, né? E por que que está acessível? Porque hoje existem ferramentas tecnológicas que você consegue comprar Bitcoin com uma fração. Então você pode comprar 0,0000001 Bitcoin e entrar no mercado com pouquíssimo dinheiro, né? E aos poucos ir capitalizando. Tinha uma isenção tributária, né? E que depois eu acho que vocês vão até fazer essa pergunta que infelizmente está caindo agora.
Pois é, eu ia até comentar sobre isso, Rodrigo. Você falou sobre o mercado global está muito aquecido e o investidor mais experiente tem algumas opções para poder fazer a fuga dessa tributação, né, de 17,5%. Essa mudança que está sendo imposta pelo governo federal, ela pode fazer com que os investidores procurem plataformas internacionais para não precisar seguir esse tipo de norma. E se isso acontecer, a gente pode ver um efeito rebote, né? Uma falta de investimento nesse setor aqui no Brasil? Podemos, né? O problema é que o Bitcoin, ele tem vida própria. Por exemplo, quando a gente fala de um investimento, de uma ação brasileira, é realmente muito impactado por economia. O Bitcoin, ele é muito, muito, muito forte na China, muito forte nos Estados Unidos, ele é mundial. Então, assim, nada que vai acontecer no Brasil vai afetar muito o Bitcoin, né? Agora, qualquer mudança que qualquer dificuldade adicional para um mercado brasileiro, que, gente, a gente vive num país que a educação financeira é baixíssima. Eu estava conversando com meus alunos, inclusive, e a gente tem um número de endividados hoje, né, que está na casa de 78%. Aumentou muito recentemente, né? Até pela alta da Selic, né? Então as pessoas estão buscando alternativas a isso, né? E o Bitcoin, por ser uma moeda que não tem como inflacionar, muito pelo contrário, porque ela tem um limite, né, de 21 milhões de moedas, vai valorizar. E o governo viu nisso uma possibilidade. O que é que a população pode fazer, né, para fugir dessa tributação? Entender que existem outros meios de investir em Bitcoin. Então, não é uma recomendação minha, deixar muito claro isso, mas existe uma coisa que não precisa, tá, de investir lá no exterior, até porque isso também vai ser tributado, tá? Investimentos no exterior também serão tributados, infelizmente. Eu dei muitas reportagens sobre imposto de renda, ele está bem agressivo, tá? Se tem uma coisa que ele fez foi aumentar a tributação, e tributação externa também aumentou, tá? Mesmo para brasileiros. Existe uma coisa chamada finanças descentralizadas, são as DeFi, e que com elas é possível comprar o Bitcoin em uma operação apenas e ela some, sem ficar registrado, né? Então, não é uma recomendação, não estou falando para fazer isso, estou falando apenas que é uma possibilidade que as pessoas façam no mercado. Em vez de usar corretoras tradicionais, elas vão usar essas famosas DeFi, finanças descentralizadas, para conseguir fugir dessa tributação e colocar já em uma carteira, né? Visto que o Bitcoin ele é inconfiscável e rastreável, né? O problema seriam as corretoras, mas existe essa possibilidade, né? Mas, sinceramente, gente, pelas discussões que eu estou vendo, o governo federal, né, além de ter rejeição, eles não entendem como é que funciona a cripto. Então, acho que eles nem estão sabendo como é que funciona. Eles acham que dá para eles pegarem os bitcoins, eles acham que dá para eles rastrearem, sendo que isso às vezes não é possível, né? O Bitcoin é um ativo de fuga de risco, né, para economias instáveis, inclusive. Rodrigo, Isaac aqui, bom dia. Grande parte do crescimento do Bitcoin no período recente esteve associado à utilização desta moeda como reserva de valor, em substituição, grande parte, ao ouro. Recentemente, nós observamos alguns países anunciando a criação de reservas estratégicas em Bitcoin e não só mais em ouro. Como é que você enxerga esse mercado? Você enxerga potencial nisso? Acha que isso pode valorizar? Pode dar certo? E por que nós teríamos Bitcoin e não ouro, por exemplo? Como você enxerga essa situação? Perfeito. Esse movimento, inclusive, está acontecendo muito forte, né? Lembrando que o Fed, lá dos Estados Unidos, né, que é o equivalente ao Banco Central nosso, já está andando em direção a isso. Inclusive, o Trump assinou, né, esses dias, né, quando ele assumiu o mandato, né, esses dias não, tem alguns meses, mas ele assinou, sim, um decreto que colocava nos Estados Unidos, né, o Bitcoin como reserva estratégica de valor. Não só o Bitcoin, mas várias outras criptomoedas, né? Então isso já mostra como que a gente está indo em direção a isso. Tá? El Salvador também era moeda de curso legal lá em El Salvador também. O Bitcoin e o dólar, né? E disso eu preciso falar um pouquinho de história, né? Porque a gente tem que entender por que o dinheiro está perdendo validade, né?
E por que que o Bitcoin é uma solução tão boa? É porque, gente, antes o dinheiro ele tinha lastro em ouro, tá? Até 1973, todo o dinheiro ele tinha lastro em ouro, né? Então, o Banco Central dos Estados Unidos, né, o equivalente a ele, né? Ele tinha a quantidade de ouro, vamos dizer, 100 bilhões de dólares, né? Esses 100 bilhões de dólares que estava no banco em ouro, quanto que podia ter na economia norte-americana? 100 bilhões de reais em moeda circulando, né? Em papel moeda circulando. Só que em 1983 chegou um presidente chamado Nixon e falou: a partir de agora não tem mais ouro atrelado a dinheiro. A partir de agora a gente vai funcionar, a gente vai poder ficar livre para imprimir dinheiro. E essa impressão de dinheiro gerou inflação, né? Porque muito dinheiro impresso, muito dinheiro, quando você baixa os juros também, né? E a gente estava passando por períodos de juros negativos, gente, até outro dia, no Japão, na Europa. É uma coisa que eu nunca nem tinha visto, né? Juros negativos. A pessoa pede 100 mil reais emprestado, tem que pagar 98 mil depois de um ano. Tá baixando, é para estimular, né? Só que quando tem abundância de algum ativo, que nem o dinheiro, o que que acontece? Inflação. Ele perde a raridade. O ouro, em contrapartida, ele mantém o quê? A raridade. O Bitcoin, em contrapartida, mantém a mesma raridade. Tá? Tanto que a gente fala que quando a gente está pegando bitcoins, a gente está minerando bitcoins, né? Referência ao ouro. Ou seja, o que o Bitcoin ele propõe? Ele propõe ter características de ouro em raridade, mas ao mesmo tempo ele se aproxima muito do Pix em operação. Então ele tem todas essas características, né? Ele mantém uma raridade que foi perdida pelos governos e começaram a imprimir muito dinheiro e baixar os juros, e ao mesmo tempo ele é uma moeda hiper valorizada, né? Depois eu vou, se você tiver oportunidade, vou até falar o tanto que valorizou o Bitcoin desde o surgimento, né? Mas que o Bitcoin tem vantagens em cima da moeda e tem vantagens em cima do ouro. Quais Sim. seriam essas vantagens? O ouro, ele tem transportabilidade complicada, ele não tem tanta valorização mais, né? Já tinha muito, só que o Bitcoin é um neném, né? Ele tá começando agora, tem 15 anos de operação. Então o Bitcoin está começando agora e ele tá vindo com muita força, né? Sim. Então, ele já está até superando o ouro, inclusive, como ativo mais valioso. Muito bem. Daqui a pouco. Rodrigo, a gente voltará a conversar mais sobre criptomoedas, sobre bitcoins. Obrigado pela sua participação aqui conosco e aguardamos você em outra oportunidade aqui na 98 News. Tenha um ótimo fim de semana. Imagina, foi um prazer. Até a próxima.